Salve, salve, tudo tranquilo? Vem comigo aqui. Na aula passada nós falamos da competência, lembra? Agora, vamos lá. O tema da aula agora, aula número 4, INSS, vamos trabalhar aquilo que diz respeito ao objeto. Quando eu falo do objeto, bem tranquilo, o objeto é o conteúdo. Objeto é o conteúdo material do ato. Ou seja, é aquilo que se espera do ato. Sem o objeto, o ato fica sem mínimo de lógica. Então, o objeto é o conteúdo material do ato. E sem o objeto, o ato fica sem qualquer lógica. Tranquilo até aqui? Perfeito? Então, falar de objeto é falar do conteúdo material do ato, é falar daquilo que você espera do ato administrativo. Então, numa promoção, o objeto é a promoção. Depois, quando nós trabalhamos com aquilo que diz respeito a uma exoneração, o objeto é a exoneração. Aí nós temos também aquilo que diz, por exemplo, com uma remoção, o objeto é a remoção e assim sucessivamente. Perfeito? Fácil até aqui, nenhum problema? Ótimo, vamos na sequência. Depois de visualizarmos o objeto, nós temos que trabalhar com aquilo que diz respeito aos motivos. Também temos aqui possibilidades inúmeras de perguntas. Veja só, motivos. Os motivos, eu vou pedir para você fazer a leitura do artigo 50. Opa, só colocar o 50 aí que é mais fácil, senão não vai caber. Do artigo 50 da Lei 9784 de 99. Anota para mim, artigo 50 da Lei 9784 de 99. Quando eu trabalho com os motivos, você tem que lembrar disso aqui, ó. Falar dos motivos é falar de pressuposto de fato mais pressuposto de direito. Então, perante uma situação de fato, eu tenho que ter um dispositivo jurídico. Perante uma situação de fato, eu tenho que ter a contrapartida, eu tenho a necessidade desse dispositivo jurídico. Perfeito. Então, diante de um fato, preciso ter um dispositivo jurídico. Até aqui nenhum problema, até aqui bem tranquilo. O que acontece é o seguinte, você não pode confundir motivo com motivação. Então, muito cuidado para você não confundir motivo com motivação. Vem aqui, ó. Motivo é diferente de motivação. Então, motivo e motivação não se confundem. Vamos visualizar o porquê. Quando eu falo dos motivos, eu estou trabalhando com pressuposto de fato. Então, olha só, motivos nada mais é do que um pressuposto de fato, uma situação fática, mais um pressuposto de direito. Perfeito. E a motivação? Motivação é a exteriorização dos motivos. Anota para mim. Motivação é a exteriorização dos motivos. Entre aspas, é o contar da história. Contar da história. Aí você fala, Barbieri, e como é que eu visualizo a motivação? Como é que eu visualizo esse contar da história? É bem simples. Imagina uma servidora pública, imagina comigo uma servidora pública que está grávida. Então, ela está gestando um pressuposto de fato, para isso eu tenho a licença maternidade, um pressuposto jurídico. Quando eu analiso um fato e um aspecto jurídico, somos dois e eu tenho os motivos. Mas aí eu vou contar a história, e o contar a história é a motivação. E eu falo, Fernanda, servidora pública federal, matrícula número tal, lotada em tal gabinete, em tal secretaria, conforme o atestado médico que apresenta esse pedido, comprova estar na semana X de gestação, razão pela qual requer a licença maternidade. Nos termos da lei número Y, artigo Z, a licença maternidade, tá vendo? Eu estou contando a história. Esse contar da história não é mais os motivos. O contar da história é a motivação. Perfeito? Entendeu?
Agora eu quero que você anote o seguinte. Já sabemos a diferença entre motivos e motivação. Cuidado para não inverter aqui e cair na pegadinha no dia da prova. Agora nós temos que visualizar o seguinte, visualizar o vício na motivação. Vício na motivação atinge qual elemento do ato administrativo? Vem comigo aqui, ó. O vício na motivação, então quando eu tenho motivação viciada, vício na motivação atinge qual elemento do ato administrativo? Dá uma vontade de falar que atinge os motivos, né? Mas não atinge os motivos, não. Vício na motivação atinge a forma. Vício na motivação atinge a forma do ato administrativo. É a forma do ato administrativo que foi atingida por esse vício na motivação. Então, cuidado, motivos e motivação não se confundem e o vício na motivação atinge o elemento forma do ato administrativo, ok? Então, quando a motivação está errada, a forma pela qual ela foi feita é que foi atingida. Perfeito? Então, não caia nessa pegadinha. Vamos na sequência para falar agora da teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Nome pomposo, né? Teoria dos motivos determinantes. Mas o resultado prático é bem simples. O que nós temos aqui? Eu tenho o seguinte, que os motivos apresentados para o ato determinam a produção dos seus efeitos. Que os motivos apresentados para o ato determinam a produção dos seus efeitos. Então, a teoria dos motivos determinantes, esse nome pomposo, nada mais é do que essa análise. Quando eu trabalho com os motivos apresentados para o ato, determinando a produção dos seus efeitos. Perfeito? O que nós temos aqui? Nós temos uma tabelinha, ó. Ó como isso aqui facilita bem sua vida. Eu tenho aqui o motivo. E tenho um efeito. Se o motivo for verdadeiro, o ato produz os efeitos. O ato produz os efeitos? Sim, motivo verdadeiro, ato produz efeitos. Em contrapartida, pode ser que eu tenha o quê? Pode ser que eu tenha um motivo falso. Pode ser que seja uma mentira. Se for uma falsidade, se for uma mentira, o ato vai produzir os seus efeitos? Não. Então, a teoria dos motivos determinantes nada mais é do que motivo vincula, ele está atrelado à produção dos efeitos do ato. Se o motivo for verdadeiro, o ato produz efeitos. Se o motivo for falso, o ato não produz os efeitos. Perfeito? Essa teoria é aplicada no direito brasileiro de forma bem tranquila, de forma pacífica. E você lembra o seguinte, que nos termos dessa teoria, até mesmo para o ato que não precisa de motivação, se ele for motivado, eu aplico do mesmo jeito. Então vamos visualizar aqui, ó. Cargo em comissão. O que eu preciso compreender de um cargo em comissão? No cargo em comissão, você trabalha com a seguinte relação. Ele é de livre nomeação, e livre exoneração. Assim como ingressa livremente na administração, sai livremente. Preciso motivar a exoneração de um cargo em comissão? Não, não tem necessidade. Mas suponha que foi motivado. Mesmo que não era necessário, mas foi motivado, o que eu faço agora? Aplica-se a teoria dos motivos
determinantes. Eu aplico a teoria dos motivos determinantes. Então, o cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração, mesmo quando não era preciso motivar, uma vez que, então não era preciso motivar, uma vez que foi motivado, tem que ser uma motivação verdadeira, tem que ser uma motivação honesta, tem que ser uma motivação justa, sob pena do ato não produzir seus efeitos. Então, em outras palavras, a teoria dos motivos determinantes, vamos fazer a marcação da palavra-chave aqui, ó, motivos determinantes. Os motivos apresentados para o ato vinculam a produção dos seus efeitos. Se o motivo é verdadeiro, o ato produz os efeitos. Se o motivo for falso, o ato não produz os efeitos. Sendo assim, até mesmo em cargos em comissão, quando não era necessário motivar, uma vez motivado, eu aplico essa teoria? Aplico. Por quê? Cargo em comissão, não era necessário motivar, mas foi motivado, o que acontece? Se o motivo for verdadeiro, o ato produz os efeitos. Se o motivo for falso, o ato não produz os efeitos. Perfeito? É assim então que nós visualizamos a teoria dos motivos determinantes. Facinho, né? Maravilha. Vamos na sequência então, porque nós terminamos agora o último elemento do FIFOCOM. Então vamos retornar aqui, ó. No FIFOCOM, lá no nosso ponto de número 2, eu falo da finalidade, falo da forma, falo da competência, do objeto e do motivo. Perfeito. Agora o nosso animal de estimação está formado. O que nós precisamos visualizar? Vamos visualizar agora o ponto 3, os atributos, também conhecidos por características. Atributos ou características do ato administrativo. Olha só, vem comigo aqui, por gentileza. Quando nós trabalhamos os atributos ou as características do ato administrativo, o que eu quero dizer com isso? É assim, ó, o FIFOCOM, a finalidade, a forma, a competência e o objeto, eles formam o ato administrativo. Uma vez que o ato administrativo está formado, o que eu faço agora? Agora eu dou as características, para esse ato. Então o nosso animal de estimação está ali. Ok, agora eu quero saber se ele é alto, baixo, gordo, magro, careca, cabeludo, não sei. Agora eu falo das características. Então agora eu passo a analisar os atributos ou propriamente chamado de características. Toma cuidado que assim como elementos ou requisitos são sinônimos, atributos ou características também são sinônimos. E eu quero que você tome ainda uma cautela. Olha como é fácil ser induzido a erro, tá? Quando eu trabalho, quando eu visualizo a questão da prova, muitas questões vão tentar tirar algum elemento do FIFOCOM e colocar ali as características ou os atributos. Então não caia nessa pegadinha. Elementos ou requisitos para o ato administrativo estar formado, para o nosso animalzinho de estimação estar ali, prontinho. Características ou atributos, agora eu vou colocar as características. Agora eu vou olhar para o meu animal de estimação e vou falar, meu filho, como é que você é? Aí ele vai me dar as características. Joia? Vamos agora visualizar então as características, visualizar os atributos do ato administrativo. Vem comigo aqui, ó. Falando de atributos ou características, eu preciso entender o seguinte. Primeiramente, eu falo da presunção de legitimidade. Na sua prova, pode aparecer como presunção de veracidade, como também pode aparecer como presunção de legalidade. Presunção de veracidade, presunção de legalidade. Aí você diz, Barbieri, tudo bem, mas na prática, como é que eu trabalho com essa presunção? A presunção de veracidade quer dizer que o ato é verdadeiro. Quer dizer que o ato é verdadeiro. A presunção de legalidade quer dizer que o ato está nos termos da lei. Quer dizer que o ato é legal. Quer dizer que o ato é legal. Então lembra, presunção de legitimidade, presunção de veracidade, presunção de legalidade, nós estamos dentro de um mesmo contexto. Além disso,
É importante... Opa, acabaram aqui os slides. Além disso, é importante você saber o seguinte. Quando eu falo da presunção de legitimidade, quando eu falo da presunção de legalidade, o que eu estou trabalhando, né? O que você tem que visualizar? É fácil. Você tem que pensar o seguinte. Quando eu trabalho com estes aspectos, o ato administrativo presume-se legítimo, presume-se verdadeiro, presume-se legal para quem? Vamos lá, deixa eu só completar aqui com os slides e aí nós já vamos continuar na sequência. A presunção de legitimidade, a presunção de veracidade é sempre favorável à administração pública. É sempre favorável a quem? Sempre favorável ao Estado. É o Estado que tem a presunção a seu favor. Aí você diz, bom, Barbieri, então pera lá. Quando eu falo da presunção de legitimidade, quando eu falo da presunção de veracidade e legalidade, quer dizer que os atos administrativos presumem-se verdadeiros ao Estado. Perfeito. A presunção sempre é favorável ao Estado. Pronto, agora volta comigo aqui. Ó. Então, nos atributos ou nas características, falamos da presunção de legitimidade. Qual que é o primeiro reflexo? O primeiro reflexo é que essa presunção ela é favorável ao Estado. Então, vamos lá. Olha a palavrinha aqui, ó. Sempre favorável ao Estado. Sempre, absolutamente sempre favorável ao Estado. Então, eu vou deixar aqui, ó, a presunção de legitimidade, a presunção de legalidade, ela é favorável ao Estado. Olha que beleza. Favorável ao Estado. Aí você diz, Barbieri, por mais absurdo que seja, vamos pegar um exemplo bem absurdo. Eu comprei um Fiat 147. Ah, não vou perder a oportunidade, né? Vamos aqui ilustrar o meu exemplo. Só, Barbieri, que tal substituirmos isso? Vamos pegar então a figura aqui do corintiano. O corintiano comprou um Fiat 147. Meus pais já tiveram um Fiat 147. Perceba que esse Fiat 147 já tem aqui a suspensão mexida, né? Já mexeu na suspensão. Tá aqui e o corintiano bem feliz aqui no volante. Ele escreve, coloca um adesivo, olha lá, vida louca. Ah, louca com K, hein? Agora o Fiat 147 deixou de ser um Fiat 147 e passou a ser um Fiat 148, um defeito a mais. O Fiat 147 dos meus pais, vamos homenageá-los aqui, era vermelhinho. Opa, não é nada disso. Vamos homenagear aqui o Fiat 147 vermelhinho, ó. Placa aqui, a porta vermelhinha. Aí ele tem uma faixa também vermelha. Olha que espetáculo, beleza. Acontece que de repente tinha aqui, ó. Barbieri, o que é isso? Isso aqui chama radar fotográfico. Você fala, ah, que beleza, né? Ainda bem que está escrito. Tá na cara que é um radar fotográfico, né? E teve uma multa, olha isso, uma multa, porque o Fiat 148 do nosso amigo corintiano, vida louca, foi flagrado a 535 km por hora. Você diz, pelo amor de Deus, nem mesmo um carro de Fórmula 1 chega a essa velocidade. Como é que o radar fotográfico aferiu 535 km por hora? Você fala, Barbieri, não tem a menor condição. Eu sei, mas veja, esse ato administrativo presume-se legítimo a quem? Ele é favorável a quem? Sempre favorável ao Estado. Então, o que tem que acontecer nessa situação? Olha que bacana. Ele é favorável ao Estado, mas ele pode, o particular, fazer prova em contrário. Então, o particular pode fazer prova em contrário. Aí você diz, em outras palavras, quer dizer que a presunção de legitimidade, ela é o quê? É uma presunção relativa, porque admite prova em contrário. Falar de presunção relativa, olha só, falar de presunção relativa é a mesma coisa que falar de presunção iuris tantum. Perfeito. Falar de presunção relativa
é a mesma coisa que falar de presunção iuris tanto. Então ela é relativa, também conhecida por, escreve juris, né? Juris tanto. Viu só que beleza? Então essa é a nossa primeira ideia da presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade, agora você vai fazer uma outra marcação. Vem aqui, ó, marca a letra A. Coloca ali um círculozinho. Por quê? A presunção de legitimidade, ela é uma característica de todo e qualquer ato administrativo. É uma característica de todo e qualquer ato administrativo. Todo e qualquer ato administrativo presume-se o quê? Presume-se legítimo, presume-se legal, presume-se verídico, verdadeiro. Então, muito cuidado. Falou de presunção de legitimidade na sua prova, lembra que ela é uma característica de todo e qualquer ato administrativo. Fácil? Beleza? Então, presunção de legitimidade está presente em todos os atos administrativos. Lembra que também ela é sempre favorável ao Estado. E, além disso, lembra ainda que o particular pode fazer prova em contrário? Pode, porque a presunção de legitimidade ela é absoluta? Não, a presunção de legitimidade ela é relativa. Bonitinho? Lembra então do radar fotográfico e da multa, né? Imagina uma multa dessa no Fiat 147, não tem o menor cabimento. O que o particular tem que fazer? O particular tem que vir aqui e fazer prova em contrário para desconstituir essa multa. Beleza? Mas quem é que faz prova em contrário? Quem faz prova em contrário é o particular. É o particular que tem que fazer prova em contrário. Por mais absurdo que seja? Por mais absurdo que seja. Depois disso, vamos para o próximo. Já falamos da letra A, vamos agora falar da letra B. A letra B é a tipicidade. A letra B é a tipicidade. E o que nós temos na tipicidade? A tipicidade, lembra? Eu disse para você, todo e qualquer ato administrativo, ele é sempre infralegal. Se ele é infralegal, quer dizer que primeiro eu preciso da lei, para depois o ato administrativo respaldado nessa lei produzir seus efeitos. Ótimo. Na tipicidade, você vai fazer a mesma marcação que nós utilizamos na presunção de legitimidade. Porque a tipicidade é para quem? A tipicidade ela é uma característica para todos, para todo e qualquer ato administrativo. Para todo e qualquer ato administrativo, eu presumo ser típico. Claro, porque precisa do respaldo na lei. Se não tiver respaldo em lei, problema. O ato administrativo, como eu já lhe disse, ele não pode inovar a ordem jurídica. Quem inova a ordem jurídica, quem cria direito, quem estabelece e impõe um dever, nunca é o ato administrativo. É sempre a lei, é sempre o texto da Constituição Federal. O que o ato administrativo faz? O ato administrativo ele vai concretizar. O ato administrativo é responsável por materializar aquilo que foi determinado no texto da lei. Perfeito? Então o ato administrativo ele materializa aquilo que foi determinado pela lei. Fácil, né? Bem fácil, bem tranquilo. Então lembra que presunção de legitimidade e tipicidade são características de todos e quaisquer atos administrativos. Vamos para frente. Vamos falar agora da coercibilidade. Vamos falar agora da imperatividade. Eu prefiro que você lembre da imperatividade. Sabe por quê? Olha que fácil. Você vai marcar para mim isso aqui, ó. Vai marcar para mim o INPE. Por que o INPE? Já vai entender.
é o INPE do fato de a administração pública impor. A administração pública impõe. A administração pública faz a imposição do ato administrativo. Então a coercibilidade, a imperatividade, nada mais é do que a administração pública impondo, nada mais é do que a administração pública determinando, impondo a prática daquele ato. Perfeito? Então falei de coercibilidade, falei de imperatividade, a administração pública impõe. Ué, alguém vai perguntar para você se você concorda com aquela multa? Não, vai impor, determina. E aí você pergunta, Barbieri, a coercibilidade, a imperatividade é característica, é atributo de todo e qualquer ato administrativo? Não. Agora ela é uma característica somente dos atos restritivos. Somente para os atos restritivos. Muito cuidado com isso, hein? Não esqueça, somente presunção de legitimidade e tipicidade são características estendidas a todos os atos administrativos. Quando eu trabalho com a imperatividade, quando eu trabalho com a coercibilidade, ou seja, a administração pública tem poder para impor um ato administrativo, não é mais característica de todos os atos, somente dos atos restritivos. Fácil? Beleza? Vamos para frente. Eu vou trabalhar agora separado com duas características, mas que depois nós vamos somar e eu vou lhe explicar das duas formas, as duas maneiras que isso podem aparecer na sua prova. Eu tenho de um lado a exigibilidade e eu tenho do outro lado a executoriedade. Então, de um lado a exigibilidade, do outro lado a executoriedade. A exigibilidade é a chamada coação indireta. A executoriedade é a chamada coação direta. Olha que bacana. Vamos lá. Exigibilidade, coação indireta, executoriedade, exigibilidade, coação indireta, executoriedade, coação direta. Qual que é o macetinho? Olha lá, vamos marcar aqui para que você utilize da memória fotográfica. Marca o I do indireto. O I do indireto, porque na exigibilidade primeiro vem o I. E depois você marca, por gentileza, o D da coação direta. Não vai me inverter, né? Pelo amor de Deus. Exigibilidade é o I do indireta. Executoriedade é o D do direta. Perfeito? Deixa anotado aí. Na próxima aula eu volto para nós trabalharmos aquilo que diz respeito à exigibilidade, à executoriedade, somar as duas, visualizar conceitos e questões de prova, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço, sucesso na sua vida, tudo de bom, firme e forte nos estudos, tá bom? Até a nossa próxima aula. A gente se vê. Até lá.